Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Isabela. Vamos começar em breve. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Gabriela. Vamos só. Boa tarde, Doris. Vamos só esperar começar o horário. Começar às 5 horas para começarmos. Estamos aqui muito contentes aqui com a participação de todos em mais uma das nossas lives aqui da Juferges. Espero que estejam gostando. Essa já é a nossa terceira live. Nós temos feito uma programação mensal desde março. Já recebemos a juíza federal Jane Reis e conversamos uma conversa muito interessante sobre a participação da presença feminina no Poder Judiciário. No mês passado, nós recebemos a colega Maria Amélia Carvalho, falamos sobre os desafios da Justiça Federal na Covid-19, falamos sobre demandas de saúde, também foi muito interessante. Esses vídeos vão estar muito em breve no canal da Juferges, do YouTube. Inclusive esse vídeo que nós vamos gravar hoje. E espero que todos sejam muito bem-vindos. Olá, Joyce, como vai? É uma grande satisfação estar recebendo todos hoje aqui. E vamos chamar... Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema extremamente interessante. É um tema muito atual. Nós vamos falar sobre a tributação nas sociedades digitais e tributação internacional. É um tema que é muito importante nessa nossa sociedade tão globalizada, onde todas as novas tecnologias são uma realidade. E vamos falar com um colega que é uma autoridade no assunto, nosso queridíssimo juiz federal Marcos Lívio Gomes. O Marcos, ele é professor de Direito Tributário na UERJ, ele é pesquisador em Londres e doutor pela Universidade Complutense de Madrid. É importante destacar que o nosso objetivo é tornar esse momento um espaço proveitoso de discussão entre colegas magistrados, advogados, toda a sociedade, para tratarmos de questões relevantes do Poder Judiciário. Esse é uma oportunidade para debatermos essas questões, para que a Juferges, os juízes federais da segunda região, possam se aproximar mais da sociedade e debater uma série de temas relevantes do nosso Poder Judiciário.
E agora eu vou convidar Marcos para a nossa live. Vamos lá. Não, não. Já convidei agora o Marcos. Peraí. Ao livro com Marcos Livre. Oi, Sandra, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bom? Tudo legal? Nossa, é um prazer falar com você. Estamos muito felizes por você ter aceito o nosso convite. E seja muitíssimo bem-vindo ao nosso perfil do Instagram da Juferges. Muito me honra esse convite vindo da Juferges, associação da qual tive um imenso prazer em participar da diretoria, da gestão do nosso amigo Fernando Matos. Em seu nome, eu saúdo e cumprimento toda a diretoria e todos os colegas e colegas que nos assistem aqui. Espero corresponder à expectativa do currículo que você leu. Imagina, eu tenho certeza que será assim fantástico. Esse tema, ele é realmente muito instigante, muito novo. Ele traz uma série de perplexidades, porque a economia está crescendo, está desenvolvendo de uma forma diferente, na verdade, e o direito tem que acompanhar, na verdade, essas mudanças que estão ocorrendo na vida econômica. Então, eu tenho certeza que será extremamente interessante. Marcos, assim, primeiramente eu gostaria que você comentasse o que mudou na tributação internacional em nível global, considerando a digitalização da economia e da sociedade de uma forma geral. Sandra, a digitalização da economia e o surgimento das novas tecnologias disruptivas, Facebook, Instagram, Uber, Amazon, enfim, todos esses novos modelos de negócio provocaram um questionamento, porque o modelo de tributação internacional, que é aquele modelo que foi criado em 1920 para tributar transações transnacionais entre países distintos, ele se viu inoperante em função desse surgimento de novos modelos de negócio. Então, são novos modelos de negócio que trabalham com grande mobilidade de intangíveis. Significa dizer que a empresa ela pode mobilizar o seu intangível para qualquer lugar do mundo, inclusive um paraíso fiscal, onde ela não vai pagar imposto de renda, falando da tributação direta. Nós tivemos também a mobilização, a grande mobilidade de capitais. Isso propiciou a alavancagem financeira de grupos internacionais que poderiam se financiar também através de qualquer estrutura localizada no mundo. E tivemos, de 1980 para cá, o surgimento dos famosos paraísos fiscais, ou seja, jurisdições onde existe uma bela praia, mas não existe nenhuma atividade econômica, ou seja, totalmente desalinhada de criar substância em termos de produção de conhecimento ou de produtos físicos em si. Aliado a isso, né, nós tivemos, já identificado pela OCDE desde a década de 90, no relatório que foi expedido, Harmful Tax Competition, nós estamos vendo uma competição fiscal agressiva, super agressiva entre os países, com a finalidade de atrair investidores para as suas jurisdições.
e assim tentar aumentar a sua base tributária. Tudo isso está no bojo de um grande projeto da OCDE, que é o projeto BEPS. Eu posso comentar ele na sequência das perguntas. Claro. Eu deixo assim, em aberto para você conduzir a forma como eu vou abordar os temas, tá bom? Já que você até acabou de mencionar sobre BEPS, você poderia falar sobre o BEPS, que é a erosão da base tributável e transferência de lucros? O BEPS, né, Base Erosion and Profit Shifting, é um Isso. projeto que foi lançado pela OCDE no final de 2013 e 2014. Os países, vendo vários problemas estruturais nas regras de tributação transnacional, começaram a idealizar alternativas para evitar o profit shifting, ou seja, para evitar que a renda fosse deslocada, desviada do local da jurisdição da empresa-mãe, onde estaria, em tese, o head office da empresa. Isso tudo foi facilitado, conforme eu já falei, pela existência de paraísos fiscais, inúmeros paraísos fiscais, onde você poderia criar empresas ao portador, as ações poderiam ser até ao portador, sem necessidade de ter qualquer substância ou diretoria, empregados, verdadeiras letterbox enterprise, empresas de caixa postal. Mas não só isso, né? A partir de 1990, como eu comentei, nós iniciamos uma agressividade em termos de competição fiscal dos países. Alguns países, posso citar Benelux, Bélgica, Netherlands e Luxemburgo, né? Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, começaram a adaptar o seu regime fiscal para competir com os paraísos fiscais e, assim, atrair essas empresas para a sua jurisdição. Então, além do problema que já era antigo dos paraísos fiscais, nós passamos a ter outro problema, que é a chamada race to the bottom, a corrida para o fundo do poço. Ou seja, os países, numa competição fiscal agressiva, eles começaram a baixar a sua carga tributária para atrair investimentos e passaram a fazer uma competição desleal entre os demais. Isso tudo foi objeto do BEPS. O BEPS, lançado em 2015, pretendia analisar 15 ações. A primeira ação, a ação 1, talvez hoje a mais famosa, é a ação que trata da tributação da economia digital. E, dentre outras e tantas ações, existe uma ação que fala também, que é muito interessante, de instrumentos híbridos, instrumentos financeiros híbridos. Então, a par de toda essa estrutura paralela que foi criada de paraísos fiscais, países com jurisdição abusiva, eu tenho também a estruturação jurídica de empresas que não têm residência em lugar nenhum. Ou seja, ela busca um país onde a definição da lei é que a sociedade tem sede ou residência onde estão seus administradores, ela coloca o administrador em outra jurisdição, e assim vai, criando verdadeiras indas e vindas de papel, sem que haja estrutura, uma estrutura substancial, empresarial, para subsidiar as ações. Isso levou, está sendo discutido na União Europeia, isso levou à discussão do famoso caso Apple. Né? A Apple estruturou uma subsidiária na Irlanda, e essa subsidiária, os estudos que a Comissão Europeia fez, em termos de levantamento de quanto a empresa tinha pago de tributo na Europa, isso representava 0 ponto alguma coisa da sua renda. Uma verdadeira evasão institucionalizada. E a Apple, ela pegava as vendas de todas as subsidiárias da Europa, né, Espanha, França, Inglaterra, e centralizava essas receitas na Irlanda, onde existia, foi acordado entre o governo irlandês e a empresa, uma isenção tributária. Isso foi um dos fenômenos, né? Talvez seja o fenômeno mais interessante, esse exemplo talvez seja o mais interessante. O Tribunal de Justiça da União Europeia enfrentou o tema, ele desestimou a ação, ele a princípio disse que não havia
conduta que violasse liberdade fundamental da União Europeia. Na União Europeia, assim, só para contextualizar, para que seja feito qualquer tipo de incentivo ou benefício fiscal, precisa haver um acordo de todos os países, ou seja, os países, para não se possibilitar uma guerra fiscal dentro da Europa, uma competição fiscal agressiva, os países precisam acordar em relação a incentivos fiscais. E a alegação da Comissão Europeia era que não havia esse acordo entre os demais países. Então, hoje nós temos essa ação, que está em fase de apelação no Tribunal de Justiça da União Europeia, e ela é extremamente aguardada pela sociedade. Por quê? A nova administração do governo americano, do presidente Biden, ele vem a reforçar essas críticas feitas lá atrás pelo governo americano, no sentido de que a Europa pretende, ao fim e ao cabo, seria tributar empresas americanas que realizam operações transnacionais. E dentro dessas, 4 maiores, que é Google, Facebook, Amazon e a Apple. Muito bem. O BEPS, em 2015, ele apresentou 15 planos de ação, desde a economia digital, que é a ação 1, entre muitas outras. Em 2018, nós tivemos a apresentação dos relatórios finais dessas ações, com iniciativas que vieram a reformular o modelo de convênio da OCDE para tratados para evitar a dupla tributação. Só que a ação 1 do projeto BEPS, que trata da economia digital, das tecnologias disruptivas, ela não teve um relatório final, ela teve um relatório intermediário. Na verdade, não se chegou a um consenso sobre como tributar as rendas advindas da economia digital. Fazendo assim, um pequeno parágrafo, né, um pequeno parêntese, a estrutura hoje que rege as operações transnacionais é a seguinte: se não houver tratado para evitar a dupla tributação, a empresa que realiza operações em mais de um país pode ser tributada nos dois, ocorrendo assim a bitributação econômica. Os tratados internacionais para evitar a dupla tributação, idealizados lá em 1920, eles têm uma lógica de que a tributação ela deveria se dar na residência das empresas mães, cabendo residualmente a tributação da fonte abocanhar alguma parcela dessa receita. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, né? Uma empresa brasileira, ela contrata um serviço técnico que envolve know-how ou transferência de tecnologia através de royalties. Essa empresa, havendo um tratado entre o Brasil e a Holanda, por exemplo, que existe, a empresa que vende o serviço para o Brasil, dentro dessa estrutura que foi montada no início do século, ela só seria tributada lá na residência da empresa, restando muito pouco competência tributária para o país da origem. Esse problema ele vinha se desenvolvendo e ele explodiu agora quando nós passamos a enfrentar a questão da mobilidade de capital, mobilidade de bens de produção e dessas plataformas que utilizam a nuvem e todas as outras iniciativas que permitem que determinado serviço seja entregue sem que a empresa esteja naquela jurisdição. A grande guerra é exatamente essa. Essa guerra é entre residência e fonte, né? Onde está localizada a empresa-mãe e aonde se dá a fonte de pagamento daquela contratação. E isso, com a economia digital, ficou extremamente exacerbado. A estrutura que foi montada lá atrás, ela não servia mais, ela não serve mais para enfrentar esse novo desafio. E qual seria o novo desafio? O novo desafio é tributar uma empresa que está situada em qualquer lugar do mundo, mas que explora o mercado brasileiro. Vou dar um exemplo, a plataforma, o Instagram. O Instagram ele tem centenas de milhares de informações sobre você, na medida em que você vai acessando as suas preferências, enfim, a sua movimentação dentro da mídia social. Esses dados, eles são trabalhados, eventualmente são vendidos para empresas de publicidade online,
que vão começar a te mandar informação sobre produtos que eventualmente você tenha visto no Instagram. Tudo isso é uma realidade nova, ou seja, como é que eu vou valorizar esse intangível, os dados do mercado consumidor? Pela lógica anterior, a tributação só se daria na residência, exceto se existisse um estabelecimento permanente no país da fonte. Seria um local fixo de negócios com pessoas, basicamente presença física. Isso iria caracterizar a presença no estado da fonte. Quando nós passamos para o desafio da economia digital, isso tudo perdeu sentido. Por quê? O exemplo que eu dei do Instagram, na medida em que informações são coletadas, na medida em que esses dados são tratados, isso se transforma em Big Data. E isso pode ser vendido, explorado para vender produtos, pode ser negociado. É um intangível que não tem uma valorização concreta, mas que ele representa muita coisa. Se nós pegarmos o exemplo, por exemplo, da população chinesa, da população indiana, da população brasileira, não parece justo que o país da fonte não possa, de alguma maneira, tributar essa renda que a empresa que está localizada em qualquer lugar do mundo está auferindo com essa atividade. E isso, eu dei o exemplo do Instagram, mas isso vai servir para qualquer plataforma de mídia social, Facebook também. A mesma coisa em relação à Amazon. Cada pesquisa que você faz, você alimenta um banco de dados que vai te analisar e vai te oferecer produtos na sequência para que você compre. Tudo isso é uma realidade nova. A propaganda online, para que vocês tenham uma ideia hoje, ela representa mais ou menos 90%, 80% da receita das empresas, das plataformas sociais. Isso é um fator assim, extremamente interessante, porque a empresa ela está fazendo dinheiro, ela está gerando receita através das suas informações, dos seus dados, sem que o país, aonde o mercado consumidor está, aonde os usuários da plataforma social está, fique sem nenhuma parcela de jurisdição para tributar esses valores. Então, fechando parênteses, voltando um pouquinho, foi um parênteses um pouco longo, né, Sandra? Voltando aqui, por favor, Sandra, me interrompa a qualquer momento, tá? Imagina. As ações do projeto BEPS em 2018 tiveram seus relatórios finais, com exceção da ação 1, que teve um relatório intermediário. Neste relatório intermediário, a OCDE narra toda a controvérsia sobre a tributação da economia digital, e a controvérsia é exatamente essa. O modelo antigo, que era baseado na tributação na residência da empresa-mãe, ele não serve mais para essa nova realidade. E os países da fonte falaram o seguinte: olha, se não fossem os meus usuários, você não geraria nenhuma receita de propaganda. Você está gerando essa receita porque o meu usuário está clicando na plataforma, está acessando a plataforma e prestando essas informações. Em 2019, pela ausência total de consenso entre esse grupo de países, né, eu diria os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, os países mais pobres, incluindo aí as economias que não estão no G8, né, foi criado um grupo ampliado, que é o G20, começaram a questionar: olha, se não houver alteração, eu vou começar a adotar outras medidas para fortalecer a minha base tributária. E as outras medidas que foram apontadas no relatório 1 da ação BEPS eram as seguintes: medidas de curto prazo e medidas de longo prazo. Soluções de curto prazo, soluções de curto prazo. Essa mesma organização de alternativas foi feita pela União Europeia para ser aplicada dentro do espaço europeu, mas também está suspensa por conta da ausência de consenso em relação a essa matéria. Então, na prática, quais seriam as alternativas? A tributação na fonte de qualquer pagamento feito pelo país fonte para o país onde está a residência da empresa-mãe. Essa seria uma solução. Essa solução, por coincidência, é a solução adotada pelo Brasil desde 1970. O Brasil adotou uma política fiscal, em termos de tributação internacional, que veio a fortalecer a sua base tributária. E qual foi essa política? Tributar na fonte qualquer pagamento com relação a residentes não localizados no Brasil
é que tem um caráter de transnacionalidade. E a solução de curto prazo prevista no relatório da OCDE era essa, uma das soluções de curto prazo. Qual é o problema dessa solução de curto prazo? Que, a princípio, parece extremamente pragmática e extremamente fácil de ser implantada, né? Eu tenho duas ordens de problema. A primeira seria como tributar operações B2C, ou Business to Consumer, né? Porque quando eu falo em operações B2B, Business to Business, é extremamente fácil. Eu estou falando da tributação de uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica está fazendo um pagamento para uma empresa no exterior, ela vai ter que fazer uma operação de câmbio. O Banco Central ele vai apontar que há obrigatoriedade do sistema financeiro fazer a cobrança e a retenção na fonte desse valor. Não havia fuga. Em relação às operações B2C, é que nós temos um problema, né? Porque eu não estou falando aqui da contratação de serviços diretos por empresas internacionais. Eu estou falando aqui de coisas muito mais simples, né? Eu estou falando aqui de marketplace, ou seja, marketplace de produtos físicos que são vendidos online. Eu estou falando de marketplace também de produtos digitais. Uma plataforma que pode vender software dentro da plataforma marketplace. Esse conceito, ele nos levou ao CDE a dizer que essa tributação na fonte dessas operações transnacionais, elas seriam de muito difícil implementação. Por quê? O sistema financeiro, os bancos, as administradoras de cartão de crédito, que em tese poderiam ser os responsáveis tributários por essa retenção na fonte do imposto de renda, numa operação transnacional envolvendo um consumidor, pessoa física, elas teriam que fazer a qualificação dessa renda. Ou seja, seriam elas que classificariam a renda para fins de escolher qual alíquota que seria aplicada. Isso se mostra extremamente complexo, né? As instituições financeiras elas não têm essa expertise, isso demandaria muito trabalho. O outro problema da tributação na fonte, que foi aventada na ação 1, seria a existência de bitributação. No exemplo que eu dei da empresa brasileira que consome um software de uma empresa americana ou de uma empresa holandesa, o Brasil não tem tratado com os Estados Unidos, né? Vamos pegar uma empresa holandesa, esse pagamento ele pode ser feito pela rede bancária, normalmente, e haverá uma retenção na fonte. Se essa empresa se a empresa aonde está a residência tem tratado com o Brasil, em tese, essa tributação ela se faria somente na residência. Mas, qual foi a alternativa que o Brasil encontrou para superar isso, né? Uma tributação na fonte. E onde é que haveria a bitributação? Se eu tenho a tributação na fonte e o tratado diz que essa renda só pode ser tributada na residência da empresa, eu terei bitributação. Então, esse seria o maior problema relacionado à economia digital. Mas não só isso, né? Não só isso. As soluções de longo prazo que foram estipuladas pela OCDE no relatório da ação 1 seria a alteração do conceito de estabelecimento permanente. O que é um estabelecimento permanente? Conforme eu falei no iniciozinho, a empresa, pela regra atual, a regra geral atual dos tratados, né? Ela só seria tributada na sua residência. E só seria tributada na fonte aquela parcela de rendimento originado, criado na fonte, por um estabelecimento fixo de negócios dessa empresa situada no exterior. Só isso seria um elemento de conexão válido para que nascesse a obrigação de pagamento na fonte, trazendo assim alguma base tributária para o país de fonte. O grande problema é que, quando a OCDE começou a visitar o conceito de estabelecimento permanente, ela descobriu o seguinte: olha, a economia digital ela não trabalha com presença física. Esse conceito ele não se adequa, ele não se encaixa dentro de um modelo de tributação prevista nos tratados. Então, qual seria a solução? A solução seria flexibilizar o conceito de estabelecimento permanente. Só que isso leva a outro problema. As operações transnacionais elas estão emaranhadas numa rede de normas
extremamente complexas, né? E o outro problema, a consequência negativa da flexibilização desse conceito de estabelecimento permanente, que levaria a tributação para o país de fonte, iria contrária ao conceito dos preços de transferência. Então, eu introduzo um conceito novo, que é muito interessante, né? Quando eu tenho operações transnacionais entre empresas vinculadas, eu tenho que ter um parâmetro para dizer, olha, essa operação está sendo apurada de forma correta, porque se eu estou vendendo a minha mercadoria para a Holanda, para uma filial minha, eu posso fazer o seguinte, a Holanda tem um regime de tributação menos gravoso que o Brasil. Então, eu posso aumentar a receita dessa venda artificialmente para que essa renda seja tributada na Holanda de uma forma menos gravosa. Quando se deparou com a possibilidade de flexibilizar o conceito de estabelecimento permanente, vários outros problemas aconteceram. O principal deles foi esse. O princípio do arm's length, que é a distância de um braço, que é o princípio que rege os preços de transparência, ele trabalha com operações comparáveis, né? Você simula, existe uma presunção que aquela atividade entre partes vinculadas foi feita de acordo com o preço de mercado. Na medida em que e a partir daí é definida a base de cálculo da empresa nas operações transnacionais. Só então eu tenho aplicação do imposto de renda na residência e na fonte com o conceito de estabelecimento permanente. Ou seja, a questão do preço de transferência era uma questão prévia que não se compatibiliza com o modelo de estabelecimento permanente. Pessoal, o grande problema hoje é que ninguém quer dividir a torta, o bolo, de uma maneira mais igual. Os países onde estão situadas as empresas alegam o seguinte, olha, eu desenvolvi o produto, eu contratei as pessoas, eu fiz pesquisa, eu investi em propaganda. O que o mercado consumidor fez? Não fez nada, só o consumidor que entrou lá no meu site, que eu desenvolvi, para escolher um produto ou interagir em termos de mídia social. Ou seja, não é razoável eu levar a tributação com base nesse novo nexo, né? Esse nexo do consumidor, do mercado consumidor-usuário, para definir parâmetros de tributação. Por outro lado, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, Brasil incluído nesse grupo, eles falaram o seguinte, olha, se não fosse o meu mercado consumidor, você não teria receita nenhuma. Você só tem receita porque você explora os meus dados, os dados que você extrai dos contratos celebrados com consumidores do meu país. Então, na medida em que o usuário está clicando, ele está interagindo numa plataforma, ele deveria ser considerado como um novo elemento de conexão. Então, a par da residência da empresa-mãe e da fonte de produção ou fonte de pagamento, eu teria um novo elemento de conexão, que seria a presença digital significativa, criada por essa interação do usuário com as plataformas digitais. Todas as plataformas, né? Não especificamente em relação ao Instagram. Bem, a matéria estava assim posta até 2018 e, em face da ausência de consenso, em 2019, a OCDE propôs uma nova abordagem, chamada de Unified Approach. Ela lançou 2 pilares, Pillar 1 e Pillar 2. Ela estava abandonando o projeto da ação 1, com aquelas soluções de médio e longo prazo, pela ausência de consenso, e oferecendo uma nova estrutura, um novo desenho para o regime de tributação internacional. Esse novo desenho ele tem como pilares, né, o Pillar 1 e o Pillar 2. O Pillar 1 ele parte de preços de transferência e apura qual o lucro residual que foi auferido no país onde houve a operação do mercado consumidor. E esse lucro residual ele seria distribuído para todos os países onde está o consumo. Só que essa solução é extremamente complexa, porque eu tenho que trabalhar com uma consolidação contábil do grupo econômico como um todo, mundialmente falando, para descobrir qual é o lucro residual que esse grupo empresarial ofere no Brasil, por exemplo. Isso é extremamente complicado, porque nós temos diversos regimes contábeis
Nós teríamos que ter uma harmonização contábil. Eu teria que ter acesso a informações contábeis de todas as empresas daquele grupo. Tarefa extremamente hercúlea que se coloca como muito difícil de ser alcançada. E além do Pillar 1, a OCDE lançou o Pillar 2, 2019. O Pillar 2 era o seguinte: a competição fiscal internacional está muito agressiva, as empresas estão fazendo profit shifting, desviando os seus lucros para paraísos fiscais e paraísos com baixa carga tributária, com regimes fiscais privilegiados, países que não são paraísos fiscais, mas têm regimes fiscais privilegiados: Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Holanda. Lá na Ásia, agora também temos centros financeiros internacionais, hubs especializados. Singapura é um exemplo clássico disso. E a OCDE falou o seguinte: olha, esse desvio de verbas, esse desvio de receitas, ele agride todos os países. Então, nós precisamos buscar uma solução consensual. E a solução consensual qual foi? Vamos fazer um sistema de taxação mínima global, sendo que, se o país da residência não tributar, o país da fonte ganha o direito de tributar aquela diferença, assim, mantendo alguma carga tributária para o país de fonte. Então, tudo isso é uma evolução. Com a ação 7 do projeto BEPS, os tratados de bitributação, eles passaram a ter uma outra função. A sua função originária, que era tão somente evitar a dupla tributação, passou a incluir também, entre as suas premissas, a função de evitar a elisão fiscal internacional. E o que se coloca pelos contribuintes, pelas empresas, stakeholders, é que essa função de combater a elisão fiscal não cabe dentro de um tratado para evitar a tributação, que tem por finalidade incentivar o comércio entre dois países. E nós estamos nessa quadra, Pillar 1, Pillar 2. Mas não paramos por aí, né? O ingrediente novo, existem dois ingredientes novos nessa história. Primeiro foram as eleições americanas. O governo Biden deu provas que vai aumentar a carga tributária nos Estados Unidos, e ele falou que as empresas americanas devem pagar um mínimo de tributo dentro dos Estados Unidos, né? Essas grandes empresas que estão, Google, Facebook, Amazon, todas as empresas americanas gigantes que desviam seus lucros para a Europa ou para algum paraíso fiscal. E, a par disso tudo, também nós tivemos um crescimento político-institucional das Nações Unidas. Nós temos dois grandes modelos de tributação internacional. Um seria esse modelo de tratados que foi inventado pela OCDE em 1920, pela Liga das Nações e depois pela OCDE, que é o modelo mais comum. Mas nós temos também um modelo de tratado para evitar a dupla tributação, que é da ONU. Esse modelo das Nações Unidas, ele tem uma diferença básica entre o modelo da OCDE. Qual seria essa diferença, né? Ele fortalece a tributação na fonte. Então, além daquela tributação na residência, que o modelo da OCDE tem por premissa, o modelo da ONU, ele permite que o país da fonte tribute dividendos, royalties, ganhos de capital e juros, fazendo uma competência cumulativa. Esses valores serão tributados na residência também, mas haverá uma compensação do crédito daquilo que foi pago no país de fonte. Esse grupo de trabalho de tributário internacional da ONU, essa semana que passou, na semana passada, fechou uma proposta para que seja discutida entre os países que compõem o chamado Inclusive Framework, que são um grupo de 130 países que participam dessas negociações, e a proposta da ONU é extremamente atraente para os países em desenvolvimento. A ONU ela vem a reforçar a ideia do Brasil de 1970, 1980, fortalecendo a tributação na fonte, introduzindo alguns artigos novos no modelo de convênio, que seria o artigo 12A, que permite a tributação de serviços técnicos na fonte. Então, eu falei para vocês, eu tinha dividendos, royalties, juros e ganhos de capital. O modelo da ONU ele passou a incluir mais um item, que seria o artigo 12A, permitindo que houvesse a tributação na fonte de serviços técnicos, e não só na residência do país.
E agora o artigo 12b, que seria o grande artigo, a grande novidade, que é uma tributação na fonte das plataformas digitais. Isso é a alteração mais significativa, porque pela primeira vez a ONU conseguiu romper a barreira que é imposta pelos países envolvidos, que participam das assembleias da ONU e desse grupo de trabalho tributário. Foi conseguido romper a barreira para incluir uma hipótese de tributação na fonte de operações com plataformas digitais. Quando eu falo plataformas digitais, eu estou falando de todos os meios pelos quais as operações podem ser feitas, né? Operações em nuvem, cloud computing, operações relacionadas a marketplace, operações relacionadas à mídia social, operações relacionadas a streaming de música, Spotify, streaming de vídeo, Netflix, ou seja, tudo que está no vácuo do país onde o produto é consumido. O Brasil hoje ele não ofere nenhuma receita, nenhum imposto de renda relacionado a essas rendas que são produzidas pelas grandes plataformas de mídia digital, novas tecnologias e tecnologias disruptivas. Essa é, assim, Sandra, eu diria que esse é um resumo alongado, né, do qual é o estado da arte da situação, como é que se encontra a situação hoje. Olha, nossa, extremamente interessante. Realmente, toda essa situação é extremamente complexa. Nós estamos vendo que o mundo está se movimentando para tentar tributar adequadamente esse novo modelo de negócios que se impõe atualmente nos mercados. E você entende, ante todo esse quadro, essas mudanças mencionadas, quais são os desafios que são enfrentados no Brasil? O Brasil, assim, como o Brasil já adotava essa política fiscal internacional de tributar na fonte todos os pagamentos feitos a pessoas jurídicas, operações B2B, esse não era um problema brasileiro até então. O grande problema é que a interação social que é feita pelos contribuintes, pessoas físicas, ele está à margem dessa política fiscal brasileira que alcançava uma parte significativa desses negócios transnacionais. Quando nós colocamos os contribuintes de pessoa física na discussão, vários outros problemas vão surgir, né? Primeiro, a obrigação de pagar o tributo seria da empresa que fornece a mídia social, por exemplo, que é explorada pelo consumidor no Brasil. Mas a empresa ela não tem residência fiscal no Brasil. Como é que eu vou fazer a imposição da lei tributária? Então, isso, conforme eu comentei, isso está longe da atuação da Receita Federal. A Receita Federal não consegue alcançar essa agenda. E para que nós tenhamos uma mudança de paradigma, nós deveremos ser capazes de superar esse problema, né? Eu vou ter que considerar, de alguma forma, que essa operação foi feita com um elemento de conexão no Brasil. E esse elemento de conexão vai ser a interação com a plataforma, um contrato, no caso de pessoas jurídicas. Os desafios são muito grandes, conforme eu falei no início, né? Mas existem já algumas ideias, né? Uma das ideias era usar as administradoras de cartão de crédito. Basicamente, nós somos obrigados a cadastrar o nosso cartão de crédito nessas mídias, nas plataformas, nos marketplaces, para podermos fazer operações e interações. Então, isso seria uma alternativa, mas ela vai precisar aí de uma, como eu diria, de ajustes. É interessante que a Europa, né, a União Europeia, ela não abandonou aquela proposta inicial da ação 1. E ela disse o seguinte: se não houver consenso na OCDE, ela vai autorizar a tributação através da fonte, né, através da interação com a plataforma dentro do espaço europeu. Em paralelo a isso, Sandra, é muito interessante a gente citar alguns problemas novos que decorreram dessa transformação digital. No vácuo, na lacuna de uma decisão da OCDE sobre como tributar essas rendas transnacionais, os países começaram uma corrida maluca, né? Uma corrida maluca para criar tributos unilaterais, né? Aquelas short terms
iniciativas de curto prazo. Então, vários países criaram os chamados DSTs, ou Digital Service Tax. Nós temos dezenas de exemplos, né, na Europa: França, Itália, Espanha, Índia, Israel, Argentina, e, em paralelo, também várias propostas aqui no Brasil de criar tributos digitais. Nós temos uma proposta que cria uma alíquota sobre tributo digital do PIS e da COFINS, que são tributos que nós já temos hoje no nosso sistema tributário. Mas não só isso, né? Eu tenho pelo menos três propostas de criação de novas CIDs, contribuição de intervenção do domínio econômico, CIDs digitais. Qual é o grande problema do DST fora do Brasil? Né? Porque nós hoje não temos um DST. O Digital Service Tax é um tributo sobre o faturamento da empresa que fornece tecnologia. E ele não é compensável com imposto de renda. Então, isso levaria também, mesmo não sendo uma tributação na fonte, esse novo tributo sobre faturamento, parece que os países aprenderam com o Brasil, né, fazer tributação sobre faturamento, tributação sobre a renda, sobre faturamento, pegaram a nossa expertise e estão replicando isso mundo afora. E com esse downside, com esse lado negativo, de não permitir de criar aí uma dupla tributação. A grande questão, Sandra, que se coloca é essa, né? Qual parcela desses rendimentos novos, né, advindos desses novos modelos de negócio, onde a empresa pode colocar o seu braço financeiro na Holanda, o seu braço de produção em Singapura, o seu centro pode botar as patentes num paraíso fiscal, ou seja, a empresa pode fazer uma estruturação da sua atividade econômica, da sua cadeia de valor, que ela não é tributada em lugar nenhum. Nem onde o serviço é consumido, nem onde o intangível está, nem onde o braço financeiro está e nem onde a produção está. E esse desafio, quando eu falo em economia digital, eu não tenho nem produção, eu tenho uma mobilidade total. Eu não tenho como localizar exatamente aonde o intangível foi criado, né? Só naquele país onde ele foi desenvolvido. Precisaremos pensar fora da caixa para alcançarmos alguma nova tributação nessa área. A dúvida que se coloca, né, e a pergunta foi encaminhada nesse sentido, se o Brasil hoje está preparado para isso, né? Em termos de imposto de renda, eu não vejo necessidade de alteração constitucional. Me parece que a Constituição ela já autoriza a tributação de rendas transnacionais. Agora, nós precisaríamos, talvez, de alguma alteração na lei complementar, no Código Tributário Nacional. Nós precisaremos alcançar essa renda através, seja do consumidor, seja obrigando a empresa internacional a que ela constitua um CNPJ no Brasil e passe a ser uma entidade tributante. Isso já foi feito por algumas empresas em relação à tributação indireta. Então, eu abro aqui um parêntese, né? Eu vinha falando aqui da tributação direta, imposto de renda. Esse problema ele não é exclusivo da tributação direta, imposto de renda. Ele é um problema também que envolve o IVA, por exemplo, no Estado europeu, o IVA entre operações transnacionais dentro do espaço europeu, e envolve o federalismo fiscal brasileiro. No Brasil, nós temos a tributação indireta fracionada, uma loucura em termos de sistema tributário. Nós temos o ICMS do Estado, o ISS do município e temos o IPI, que é da União Federal. Esse fracionamento da tributação sobre o consumo, ela causa várias distorções no sistema econômico, no sistema tributário. E ela nos leva à mesma guerra fiscal que existe lá fora. Os estados aqui estão brigando com os municípios, dizendo o seguinte: olha, a plataforma que disponibiliza um data center na nuvem, um espaço na nuvem de armazenamento, ela presta um serviço. Se ela presta um serviço, o município fala: isso aqui é serviço, ISS. E o Estado fala: não, isso aqui é circulação de mercadorias. A mesma dinâmica lá veio para o Brasil, foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal há algum tempo, né? O Supremo rompeu uma barreira, afirmando que a tributação ela se daria para os municípios em relação a essas operações que são feitas
como programas de computador, né? Softwares. Só que a discussão é muito mais abrangente do que software, né? O Brasil ainda está muito aquém do limite de possibilidade de discussão da matéria. E quando a gente fala assim, em termos de atividade jurisdicional, qual é a influência? Provavelmente você já teve ações dessa ordem, né? Com tributação na fonte. Na vara, a gente começa a ter algumas ações questionando a tributação na fonte do Brasil, afirmando que essas operações só podem ser tributadas na residência. E pela primeira vez, ano passado, em 2020, eu comecei a analisar o contrato de prestação de serviço efetivo que era juntado ao processo. Então, nós passamos de uma análise puramente formal, jurídica, legal, para uma análise casuística e fática do caso concreto. E é isso que vai nos tornar, isso vai tornar a prestação judicional nesse tema muito mais difícil, né? Por quê? Nós precisaremos analisar a casuística e fazer uma qualificação. Exemplo, esse aqui é um serviço comum ou é um serviço técnico? Existe transferência de tecnologia ou não existe transferência de tecnologia? Eu estou falando aqui de um software de prateleira ou de um software customizado? Existem uma infinidade de problemas que vai gerar essa análise casuística e o exercício da jurisdição ele se tornou muito mais desafiador para nós, juízes federais. E o que você está mencionando também, o que você acha que essas mudanças influenciam a atividade jurisdicional de uma forma geral no Brasil e no exterior? Você até começou a mencionar agora essa questão, talvez, do caso concreto, da análise, não só formal dos contratos, mas a efetivação de uma análise do conteúdo do contrato, mas que outras questões você entenderia, que essas mudanças estão influenciando a nossa atividade jurisdicional? E aqui também, tanto aqui quanto no exterior. A questão de você conseguir, através de um contrato, entender o modo de operação de um software, ele já é um desafio extremamente complicado, né? E muitas vezes, por exemplo, essas demandas são vinculadas através de mandado de segurança, onde não tem nenhuma dilação probatória. Eu precisarei, em tese, pelo contrato de prestação de serviço, verificar se existe transferência de tecnologia ou não. Se existe, qual é a transferência de tecnologia? Isso envolve tão somente serviço técnico, envolve know-how, envolve transferência de um software, envolve a venda do software, que geraria tributação de ganho de capital. A nossa atividade ela passou de meramente chanceladora de regras jurídicas para análise do modelo de negócio. E talvez essa tenha sido a maior transformação. Nós teremos que nos especializar em regras de negócio para entender o novo modelo de negócio e de que forma esses contratos mistos, e era aqui que eu queria chegar, né? Nós estamos falando de contratos mistos, contratos complexos, que nunca envolvem só a prestação de serviço. Quando nós falamos de cloud computing, computação na nuvem, o contrato ele pode envolver armazenamento de armazenamento na nuvem, ele pode envolver a manutenção das máquinas e dos programas que acessam essa nuvem, ele pode envolver um serviço de atendimento, um SAC, ele pode envolver ferramentas de videoconferência dos empregados daquela empresa que acessam a nuvem, ou seja, o contrato ele é um misto, né, de prestação de serviço, transferência de tecnologia e licenciamento de patentes, de produtos. Ou seja, eu estou diante de um cenário muito interessante, muito desafiador, onde, além de conhecer o direito tributário, eu deverei conhecer também o direito empresarial, para analisar aquelas operações, e o direito societário, o direito de marcas e patentes. Nós nos tornamos, por conta desse problema, um juiz internacional. Nós somos juízes internacionais. Essa é a grande alteração de paradigma que nós tivemos. Você poderia falar sobre a experiência do Dubai Courts of the Future e
do PJ 4.0? É muito interessante falar desses dois temas, né? É, o Reino Unido ele tem um projeto muito bacana com as cortes empresariais sobre enforcement, cumprimento de decisões na esfera internacional. E existe um foro hoje, que é o projeto de Dubai, né, das cortes digitais de Dubai, que pretende fazer o incentivo do uso intensivo de novas tecnologias nas cortes judiciais. Participando desses eventos, tivemos uma gratíssima surpresa em constatar que o Brasil é o país mais avançado do mundo em termos de digitalização de processos. Isso assim, nos encheu de orgulho, porque nós percebemos que o Brasil ele avançou em pouco mais de 20 anos em 100% em termos de digitalização de autos. E não é só isso, né? No período da pandemia, nós fomos capazes de superar a necessidade de audiência física com audiência virtual e partimos assim para desafios maiores, né? O Conselho Nacional de Justiça ele está liderando esse processo de digitalização da economia e implementando várias medidas que vão mudar o conceito de jurisdição. Eu falo aqui do juízo 100% digital, do balcão virtual, e agora uma iniciativa pioneira da presidência da Corregedoria do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, doutor Messode Azulay e doutor Teófilo, de instalar um núcleo de justiça 4.0 em temas de saúde, o primeiro do Brasil. O TRF2 ele vai ter a honra e o prazer de ser a experiência piloto em termos de aplicação do núcleo de justiça 4.0. A jurisdição mudou. E qual o papel do juiz? Como a sociedade vai ver o juiz ou o judiciário nessa nova realidade, né? Isso é uma transformação disruptiva, está relacionada à economia digital, está relacionada a novas tecnologias. O jurisdicionado ele vai passar a ver o judiciário como um prestador de serviços digitais. Já passou a ver. E os nossos fóruns eles terão que ser repensados. Nós não precisaremos de todo aquele espaço físico. Nós precisaremos prestar uma jurisdição eficiente a qualquer pessoa, onde quer que ela esteja. E esse processo ele é irreversível. Agora, muito em breve, a próxima discussão, né, depois da implantação do 4.0, que seria levar a jurisdição para a nuvem, de forma que o juiz possa prestar jurisdição de qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa, em qualquer lugar do Estado, da seção judiciária, será repensar o foro, repensar o espaço físico. O que isso vai representar no futuro para um jurisdicionado que está acostumado à prestação jurisdicional. Então, talvez essa seria a grande mudança de paradigma em termos de prestação jurisdicional. Não, então, uma experiência interessantíssima e tenho certeza que teremos um grande êxito aqui na segunda região. Realmente, a partir nós já concretizamos a digitalização total dos processos, essa talvez é a nova etapa. Esse projeto Justiça, Poder Judiciário 4.0 é realmente importantíssimo. Tenho certeza que será inovador e teremos disruptivo, como você mesmo mencionou, e começaremos a ter uma nova visão do Poder Judiciário, de uma série de conceitos pré-fixados que nós temos a partir dessas questões. Realmente é uma experiência, acho que todos nós devemos acompanhar, e eu tenho certeza que terá excelentes resultados. E nas causas tributárias no Brasil, quais as alterações que você entende que podem ser vistas considerando a digitalização da economia e também, você já mencionou essa questão também das atividades do Poder Judiciário. O que você entende nessas causas tributárias que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia?
termos de tributação direta, o STJ tem construído uma jurisprudência, né, tentando compatibilizar a tributação na fonte com a tributação do artigo 7º dos tratados, onde é estabelecido que essa tributação de serviços, lucros, sejam feitos tão somente no país de residência. Então, naqueles tratados em que o Brasil tem um protocolo que estipula que a tributação possa se dar na fonte, o STJ havia definido que não haveria tributação na fonte, só no país de residência, mas num voto recentíssimo, se eu não me engano, o ministro Mauro Campbell mandou o tribunal analisar o caso concreto, aquilo que eu falei antes, né? Então, o STJ falou, primeiro analisa o caso concreto, vê do que se trata a operação, para avaliar se isso está no protocolo, se não está no protocolo, e aonde essa renda vai ser tributada. Já no campo da tributação indireta, eu já dei assim uma pequena abordada, né? Essa questão ela chegou basicamente em relação ao ICMS e o ISS, questões que chegaram assim, tardiamente a ser discutidas, infelizmente, pelo Supremo Tribunal Federal, porque foram distribuídas há 15 anos atrás. Então, passou-se a ter como paradigma se aquele software ele era vendido na prateleira, com o disquete, né, o CD-ROM, ou se era um software customizado para aquela empresa. O Supremo Tribunal Federal julgou a ação originária dentro de uma realidade completamente nova. Em 15 dias não existe, em 15 anos não existe mais CD-ROM. Você nem baixa mais o programa para a tua máquina, você está usando um programa em nuvem. O Microsoft 365 dias é exatamente isso, você está usando um programa na nuvem, que ele nem está baixado integralmente na sua máquina. Como tributar isso, né? O Supremo, ainda arraigado nessa distinção corpórea, né, do software, conseguiu superar essa premissa da questão física, indo na linha de que a operação que envolve software seria uma prestação de serviço. Por se tratar, conforme eu falei, de contratos complexos que envolvem tributação na nuvem, utilização do software sem ele ser comprado, entendeu o Supremo que, tratando-se de contratos complexos que envolvem várias operações, prevaleceria o aspecto da prestação de serviço e assim levou a tributação para os municípios. Os estados, por sua vez, né, já tinham editado várias leis afirmando que a compra de software ele se daria com a incidência do ICMS, terão que repensar a sua estrutura tributária. O que eu gostaria de dizer é que o Supremo Tribunal Federal assim, está muito longe de definir todas as questões, porque, na prática, eu não tenho tão somente a transferência de um software, eu tenho plataformas de streaming, né? Eu terei mídias sociais, vendas que são feitas através de plataformas internacionais e chegam ao Brasil pelo correio. Como é que eu vou fazer essa tributação? Então, existem um sem número de problemas pendentes de solução pelo Supremo Tribunal Federal. Todas elas causadas por conta dessa divisão fraticida da nossa tributação sobre o consumo, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS e o ISS. A situação está longe de ser resolvida, mas o Supremo deu o primeiro passo, pendendo a favor dos municípios. Vamos ver no que isso vai dar, porque eu estou falando aqui de 5 mil municípios, ao passo que só temos 27 legislações estaduais. Então, haverá um desafio novo para as empresas que fazem operações em vários municípios do Brasil para saber quanto ela vai pagar, o que vai pagar e para quem vai pagar em relação a operações que desbordam as fronteiras daquele município. Temos desafios aí muito interessantes pela frente, Sandra. E para finalizar, você poderia destacar quais seriam os pontos chaves de atenção dos magistrados atualmente sobre essas questões? Eu acho que assim, o mais relevante, o que eu tenho percebido na análise desses processos, né? Imagino que você tenha analisado alguns também, e os colegas que estão na vara civil da capital tenham pego também processos dessa ordem.
analisar o contrato. Então, a primeira coisa, eu não posso mais simplesmente dizer que essa tributação é na fonte, é na residência, sem analisar o contrato. Segundo aspecto, eu não processaria mais ações de mandado de segurança que tenham por finalidade dizer se a tributação é ou não na fonte, é ou não decorrente dessa operação em favor do Brasil ou se na empresa de residência, porque você não consegue ter um mínimo de instrução probatória, você não consegue saber exatamente o que está acontecendo. Terceiro, essas demandas, pela análise técnica, elas podem envolver uma perícia de TI, de tecnologia de informação. Então, nós teremos que ter aí no nosso quadro de peritos, que já é bem escasso, especialistas em TI para nos dizer exatamente qual é o desenho desse modelo de negócio, como é que funciona aquilo, para que nós possamos entender e, a partir daí, definir. E, por fim, eu falaria da questão da responsabilidade tributária, né? É um tema sensível, conforme eu falei. Como é que eu vou alcançar a tributação de pessoas físicas? Eu teria que envolver as instituições financeiras, administradoras de cartão de crédito, bancos. Isso envolve também a obrigatoriedade da empresa, se determinado município entender que ela é contribuinte do município, ela vai ter que instalar um estabelecimento nesse município, em outro, enfim. A questão de estabelecimentos, a obrigatoriedade de estabelecimentos da empresa em municípios onde ela faz operações, isso vai ter que ser repensado. A mensagem final que eu gostaria de dar é que, no âmbito interno, no âmbito doméstico, o modelo de tributação existente ele não se compatibiliza com os novos modelos de negócio da economia digital. Precisamos de uma reforma tributária urgente que unifique a tributação sobre consumo e acabe com essa celeuma, porque o que está ocorrendo é a criação de insegurança jurídica, né? É isso que está acontecendo por conta dessa multiplicidade de atores que querem abocanhar alguma parcela da renda, estados e municípios brigando por parcela de renda. No plano internacional, a proposta da ONU ela é bem interessante, ela resolve o problema dos países em desenvolvimento, porque os países em desenvolvimento não têm uma estrutura de transfer price, não tem uma receita federal tão potente como a americana, a holandesa, a alemã. Então, isso tem um custo muito alto para a administração tributária. E as propostas da ONU, que incentivam a tributação na fonte, que é o que o Brasil já fazia em alguma escala, elas têm assim, o pragmatismo de resolver o problema, mesmo criando alguma bitributação. Em termos de custo-benefício, eu diria que o resultado final ele é proveitoso e que isso é válido para nós conseguirmos dar um salto em relação à ação 1 do BEPS, que não tem consenso até hoje, né? Nós estamos falando disso desde 2014. Foram 7 anos de discussão sem nenhuma iniciativa, porque os países de residência dessas empresas não querem dividir a renda com os países desenvolvidos, em desenvolvimento. É por aí, Sandra. Nossa, assim, fantástica as suas respostas, as suas explanações, assim, o tema é realmente extremamente instigante, desafiador e diria não só desafiador no Brasil, como desafiador no mundo, como fazer incidir uma tributação justa para essas empresas digitais, como você bem explicou, dentro desse sistema complexo, dessa transnacionalidade. Foi realmente excepcional a explanação. Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram. E, claro, Marcos, muito obrigada. Foi um prazer trazer esse debate tão importante no perfil da Juferdes. E sigam o nosso Instagram, @Jufedes. É sempre realmente uma enorme satisfação contar com a presença de todos. Muito obrigada. Prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Eu é quem agradeço. Um forte abraço a todos e a todas. Um excelente final de semana. Tudo de bom. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.